A imagem do Sagrado Coração de Jesus está em milhões de lares católicos pelo mundo. Mas de onde vem essa devoção? Bem, tudo começou na França no século XVII, com uma freira chamada Santa Margarida Maria Alacoque. Entre 1673 e 1675, Jesus apareceu a ela várias vezes, e em todas mostrava o próprio coração, ferido, coroado de espinhos, em chamas, com uma cruz no topo. Um coração que ardia de amor e sangrava de tristeza. Numa das aparições, Jesus disse para essa freira: "Eis aqui o coração que tanto amou os homens, em troca só recebe ingratidão." Não era uma queixa, era um convite. Jesus pedia amor em resposta ao seu amor e fez promessas a quem honrasse o seu coração. Prometeu paz nas famílias, consolo nas aflições, refúgio seguro na vida e na hora da morte, misericórdia para os pecadores e bênçãos sobre o trabalho de cada um. A promessa mais conhecida é chamada de a Grande Promessa. Jesus prometeu a graça da perseverança final a quem comungasse nas primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos. Mas atenção, isso não é uma fórmula mágica, é o fruto de uma vida de fé verdadeira, comungar em estado de graça, com o coração realmente voltado para Deus. Por isso, há mais de 350 anos, milhões de católicos vivem essa devoção das primeiras sextas-feiras. O Sagrado Coração de Jesus nos convida simplesmente a isso, entregarmos o nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece com a alma um segundo após a morte? Bem, a eternidade começa imediatamente após o último suspiro. E a Igreja Católica tem uma resposta clara sobre o que acontece, baseada nas Escrituras e em toda a tradição. E está escrito aqui no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1022, o seguinte: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo. Esse momento se chama juízo particular. Não é um julgamento daqui a séculos, no fim do mundo. Esse é o juízo final, que ocorrerá apenas na segunda vinda de Cristo. O juízo particular é diferente. Um julgamento diante de Cristo, que é a própria verdade, no exato instante em que sua alma deixa o corpo. E nesse encontro, segundo São João da Cruz, ao entardecer da vida, seremos examinados no amor. Toda sua vida é julgada à luz da verdade. Cada obra, cada palavra, cada escolha, sem máscaras, sem desculpas. E o resultado define 3 caminhos possíveis, conforme também o Catecismo, parágrafos 1023 a 1037. Primeiro, o céu, para quem morre em estado de graça, totalmente purificado. É a visão face a face de Deus, em comunhão eterna com a Santíssima Trindade, com Maria, os anjos e todos os santos. Segundo, o purgatório, para quem morre em amizade com Deus, mas ainda imperfeitamente purificado. É um estado de purificação, não de castigo, que prepara a alma para o céu. Terceiro, o inferno, para quem morre em rejeição definitiva ao amor de Deus. É o estado de auto-exclusão eterna da comunhão com Deus. Por isso, a Igreja insiste tanto na confissão, na Eucaristia, na vida em estado de graça. Não por medo, mas por amor. A eternidade começa um segundo depois do último suspiro. E ela depende de como você e eu vivemos cada segundo aqui e agora. O Brasil só fala português por causa de uma promessa de Jesus Cristo. E eu aposto que você não sabia disso. Tudo começou com a aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo em um campo de batalha na cidade de Ourique, em Portugal. O ano era 1139. O então conde Afonso Henriques estava em uma situação terrível. Ele enfrentava um exército de 5 reis mouros com forças muito superiores. Na véspera da batalha, ele abriu a Bíblia e pediu um sinal.
Foi então que Jesus Cristo apareceu pessoalmente para ele, suspenso na cruz, e fez a seguinte promessa: confia, Afonso, porque não somente vencerás esta batalha, mas todas as outras em que combateres contra os inimigos da minha cruz. Eu sou o fundador e destruidor dos reinos e dos impérios, e quero em ti e nos teus descendentes fundar um império para mim, pelo qual o meu nome seja levado às nações estrangeiras. Jesus não prometeu apenas uma vitória militar. Ele prometeu uma nação missionária. Dom Afonso Henriques venceu a batalha, fundou Portugal, tornou-se o primeiro rei de Portugal e colocou as 5 chagas de Cristo na bandeira do país, que estão lá até hoje. Foi impulsionado por essa promessa que as caravanas cruzaram o oceano séculos depois. O português não se espalhou pelo mundo apenas por política ou comércio, mas para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo chegasse aos confins da terra. O Brasil e outras nações não surgiram de um acaso geográfico. Eles foram consagrados aos pés da cruz, cumprindo a profecia de Eurique feita em 1139. Pare de acreditar que o Brasil é apenas o país do futebol, do carnaval ou da corrupção. A verdade é muito mais profunda. O Brasil fala português por causa de Jesus Cristo. Quando ele prometeu em Eurique fundar um império para que o seu nome fosse levado às nações, ele estava preparando o nosso solo. Entenda de uma vez por todas: o Brasil não nasceu para ser colônia, nasceu para ser o império de nosso Senhor Jesus Cristo. E se hoje a nossa nação parece adormecida, saiba que a promessa de Eurique ainda está de pé. Deus quer levantar esse Brasil. Ele quer levantar esse povo para que a nossa língua volte a ser o que Cristo planejou lá em Euriques, a voz que anuncia o seu reino ao mundo inteiro. No meio da missa, o padre para e lava as mãos numa pequena jarra. Mas elas não estão sujas. Então por que ele faz isso? Bem, esse gesto tem até um nome. Chama-se lavabo, palavra do latim que significa eu lavarei. Acontece sempre no mesmo momento, depois que o pão e o vinho são levados ao altar, pouco antes da consagração. E não é por higiene. As mãos do padre não estão sujas. O gesto é simbólico. A primeira raiz está no Antigo Testamento. Em Êxodo, capítulo 30, Deus ordenou que se colocasse uma bacia de bronze diante do altar, para que os sacerdotes lavassem as mãos antes de oferecer os sacrifícios. Lavar-se era se preparar para se aproximar do que é sagrado. Esse sentido atravessou os séculos. Enquanto derrama a água sobre os dedos, o padre reza baixinho uma frase do Salmo 50. Lavai-me, Senhor, da minha culpa e purificai-me do meu pecado. Ou seja, a água por fora é sinal de uma limpeza por dentro. Antes de tocar o pão que vai se tornar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote reconhece que também é um pecador e que precisa de um coração puro. Isso não é invenção recente. Já no século IV, São Cirílio de Jerusalém ensinava que esse gesto não era por sujeira do corpo, mas símbolo da pureza da alma. E São João Crisóstomo dizia: se as mãos exigem água, quanto mais a alma. E há um detalhe lindo também nesse gesto. O padre não se purifica só por si. Ele faz esse gesto em nome de todos os fiéis presentes. Quando ele lava as mãos, é toda a assembleia pedindo um coração limpo. A pureza, afinal, é a virtude de quem se prepara para o encontro com o que há de mais sagrado nesse mundo: a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo.